Meus irmãos, o tema do sermão dessa manhã é o Cristo que devemos conhecer. O Cristo que devemos conhecer. Por que eu digo isso? Porque muitos conhecem informações sobre Cristo. Como eu já falei no sermão anterior, Cristo é Salvador, Cristo é Redentor. Mas o que é ser Redentor? O que é ser Salvador? Cristo me redimiu, mas o que se trata essa remissão que Cristo realizou? Vamos ler o texto. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 20. Continuando a nossa exposição na carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 20. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor, que é perfeita e inerrante. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus e eterno Pai, tua palavra acabou de ser lida, iremos para o momento de exposição. Por isso, pedimos que o Senhor nos conceda a iluminação do teu Espírito, para poder clarear o nosso entendimento e assim discernirmos o que o Senhor deseja que nós aprendemos nesta manhã. Seja conosco, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos conduzindo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Meus irmãos, no sermão passado, a semana passada, vimos que mesmo após ser informado sobre o progresso da vida cristã dos crentes de Colossos, o apóstolo Paulo não parou de orar por eles. Ou seja, ele não cessou, não interrompeu as suas orações. Pelo contrário, ele continuou orando. Porém, com um objetivo específico, que eles fossem preenchidos pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. E o tema do sermão da semana passada foi o conhecimento que transforma. Mas após esta pergunta que nós respondemos durante o sermão da semana passada, fica uma outra pergunta no ar. Que conhecimento é este que obtivemos e que nos transforma? Que conhecimento é este que, ao obtermos, ele nos transforma? O apóstolo Paulo, ele responde a esta pergunta de forma simples, porém surpreendente. Ele responde falando que o conhecimento que transforma possui alguns aspectos. E quais são esses aspectos? Possui um nome e possui um rosto. Ou seja, o conhecimento que transforma não é uma ideia abstrata onde nós só podemos imaginar, mas não podemos ver ou até mesmo tocar. Não. O conhecimento que transforma trata de uma pessoa e que ela é descrita pelo apóstolo Paulo, isto é, Jesus Cristo. Portanto, o conhecimento que transforma está profundamente relacionado com a vontade de Deus. Mas, veja, para conhecermos a vontade de Deus, existe algo muito importante que nós precisamos fazer. Antes de querermos conhecer a Deus, conhecer sobre Deus, na verdade, né? Porque conhecer a Deus é se relacionar com Ele, é conviver com Ele. Mas antes de querermos conhecer sobre Deus, nós precisamos fazer algo muito importante, que é conhecer o Filho. Conhecer o seu Filho, pois é por meio do seu Filho que Ele se revela a nós, é por meio do seu Filho que Ele expressa e mostra todo o conhecimento que nós precisamos adquirir. Ou seja, se você quer conhecer a vontade de Deus, então comece conhecendo ao Filho de Deus. Se você quer conhecer a vontade de Deus,
comece conhecendo o Filho de Deus. Sendo assim, a pergunta que iremos responder por meio deste texto é: o que devemos saber sobre Cristo para conhecê-lo verdadeiramente? O que devemos saber sobre Cristo para conhecê-lo verdadeiramente? E aqui eu vou fazer uma breve analogia. Todos nós aqui temos família, certo? Aqueles que não são casados têm irmãos. Aqueles que são casados têm filhos. Normalmente no bairro, como que os nossos filhos são conhecidos? Mariana, a filha do Célio e da Aline. Ou Aline, esposa do Célio. Mas como nós estamos tratando dos filhos, então vamos ficar somente nos filhos? Ou digamos que mora o irmão Dorival e Dona Lúcia aqui no Jardim Guanabara. É Jardim ou é Parque? Agora eu não me lembro. Mas é no Guanabara. Como que os filhos deles são conhecidos? Os filhos do seu Dorival e da Dona Lúcia. Então veja, os filhos carregam o sobrenome dos pais. Então, como que eles vão ser conhecidos? Pelos seus pais. Olha, o filho do Alex passou correndo aqui e quebrou a janela aqui, com o vidro da janela com uma pedra. Certo, mas qual é o nome dele? Ah, não sei, só sei que ele é o filho do Alex. Então, quer dizer, se você conhece o pai, se você está falando do filho, é porque você já sabe a linhagem da família dele. Então, para nós sabermos a vontade de Deus, precisamos compreender a linhagem de Deus. E a linhagem de Deus é expressa no Filho. Por isso que eu pergunto, o que devemos saber sobre Cristo para conhecê-lo melhor verdadeiramente? E a primeira resposta para essa pergunta é: devemos saber que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Devemos saber que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Os versículos 13 e 14 diz: o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O versículo 13 é a conclusão da ação de Deus, a qual o apóstolo Paulo relata nos versículos 11 e 12, em que ele diz: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então veja, ele está falando da ação de Deus porque Deus capacitou para cada um de nós para que pudéssemos viver na herança dos santos na luz. E quem é a luz? Jesus Cristo. Então ele termina falando da ação do Pai e logo a seguir ele já inicia falando do Filho. Só que antes dele iniciar a falar do Filho, ele conclui a ação de Deus usando palavras como libertou, que traz a ideia de arrancar, poder, que traz a ideia de domínio, e transportou, que traz a ideia de mover. E veja interessante, a palavra transportou aqui, que traz a ideia de mover, ela é usada no mundo antigo para descrever a deportação de povos inteiros de um território para outro território. O que o presidente dos Estados Unidos está fazendo constantemente? Deportando os imigrantes dos Estados Unidos que não são legalizados de volta para a sua terra natal. Então aqui, o que o Deus está falando? O apóstolo Paulo está falando que Deus, por meio de Cristo, ele está transportando cada um de nós, no caso aqui, para os crentes de Colossos, e agora se estendendo a nós, cada um de nós, para a nossa terra natal. Está nos tirando do domínio do poder, no caso, poder é o domínio, está nos tirando do domínio do pecado, está nos tirando de uma terra estrangeira e a qual nós não pertencemos, e está nos transferindo para a glória dele, nos transferindo para o reino do Filho amado, que é a terra a quem nós pertencemos, ou seja, a nossa pátria celestial. Então veja, o apóstolo Paulo ele ensina aos crentes de Colossos que ao obter o pleno conhecimento da vontade de Deus, eles foram transformados ao ponto de serem arrancados do domínio do pecado com um objetivo: deportar eles, isto é, transferir os transformados para o reino do Filho amado, a saber, Jesus Cristo. Todos nós fomos arrancados do domínio do pecado. O domínio do pecado nos consumia, nos levava à condenação, para mais longe de Deus, de forma eterna. Mas ele age por meio do seu Filho Jesus Cristo,
e nos arranca do domínio do poder, do domínio do pecado. O apóstolo Paulo, ele trata da ação de Deus para mostrar que o verdadeiro conhecimento da plena vontade de Deus leva a conhecer a Jesus Cristo. E como que nós adquirimos esse conhecimento? Por meio da palavra dele. Conhecendo a Cristo por meio da palavra dele, nós somos levados a conhecer ainda mais. Não é somente informações. Ler que vai falar sobre redenção, vai falar que você foi remido, que você foi transformado, que você foi regenerado. E muitos vão falar, sabe por que você tem que ir para a igreja? Porque você precisa ser regenerado. Mas o que é ser regenerado? Muitos vão falar que você precisa ir para a igreja porque você precisa ser transformado. Mas o que é ser transformado? Quem que vai te transformar? A igreja? Nós precisamos falar que Cristo é quem transforma. Nós precisamos falar que Cristo é quem regenera. Nós precisamos ensinar, evangelizando as pessoas. Esses dias eu ouvi um post de um pastor, que foi meu professor no seminário, e mentor do nosso irmão Cláudio. Acolheu o Cláudio na igreja. Onde ele fala que as igrejas estão cheias de ímpios. E é uma verdade. Mas sério, as igrejas não têm que receber os ímpios? Sim, mas antes de convidar os ímpios e encher a igreja de ímpios, nós devemos evangelizar, falar de Cristo, falar quem é Cristo, falar o que Cristo fez por eles, para que eles entendam que aqui não é somente um lugar de lazer e de diversão, que vem aos domingos para poder bater papo, tomar café e dar risada. Nós precisamos ensinar que Cristo regenera e transforma, para que sejam verdadeiramente filhos de Deus. O apóstolo Paulo, como eu estava dizendo, ele trata da ação de Deus para mostrar o verdadeiro conhecimento pela plena vontade de Deus a conhecer Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o único em quem nós encontramos redenção. E o que é a redenção? Não é nós olharmos para Deus e falar, Senhor, eu me rendo como numa guerra onde o soldado inimigo é rendido pelo soldado de um certo país, e ele fala, eu me rendo, eu me entrego, não me mate. Não. A redenção que é tratada aqui nos transmite a ideia de comprar. E assim, apontando para a expiação de Cristo, que se refere ao alto preço que Jesus Cristo pagou pelos pecadores. Veja, o preço foi o sangue dele derramado na cruz. Este foi o alto preço que Jesus pagou. E com qual propósito Cristo iria derramar o sangue dele na cruz para poder trazer redenção, para nos fazer com que nós venhamos ser comprados ou resgatados, ou a nossa dívida paga diante do nosso Senhor? Com qual propósito? Para que os pecadores tenham perdão de Deus. Para que os pecadores recebam o perdão de Deus, que é identificado no texto pela palavra remissão. Remissão não quer dizer que você foi remido, foi retirado. Não, pelo contrário. No texto está tratando que o pecado foi tirado de você. Você foi remido porque o pecado foi retirado de você por meio da ação de Cristo na cruz, a qual derramou o sangue dele. Tem um texto, se não estiver me enganado, em Apocalipse, vai falar que aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, são brancos como a neve. Aqui traz a ideia de retirar, vocês foram limpos do pecado. Retiraram as manchas do pecado. Porque o sangue de Cristo, digamos, entre aspas, só para vocês entenderem, o sangue de Cristo foi o alvejante que limpou vocês da mancha do pecado. Em outras palavras, os que são arrancados e transferidos para o reino do Filho são absolvidos dos pecados cometidos. Ou seja, são justificados em Cristo. Essas mesmas palavras, meus irmãos, veja como o apóstolo Paulo ele é muito, não é metódico, mas digamos que, agora me fugiu a palavra, mas ele é bem estrategista, bem organizado no que ele fala. Porque essas mesmas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, lá no capítulo 3, versículo 24, em que ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isto é, a expiação de Jesus Cristo em favor
dos pecadores. A expiação aqui, ela traz uma imagem do Antigo Testamento, que é quando o povo iria oferecer os holocaustos lá no templo, e lá era morto, pegava o sangue dos animais que eram mortos, era lançado sobre o bode, e o bode era colocado para fora da cidade pelas portas, levando aquele sangue para o deserto, para morrer no deserto carregando o sangue, ou seja, tirando a imagem do pecado do meio do povo. Então o povo está sendo perdoado dos seus pecados. O sangue de Cristo, que é a expiação, foi derramado na cruz, para que nós, hoje, pudéssemos deixar de ser dominados pelo pecado. Vocês conhecem a Cristo dessa forma? Vocês conseguiriam explicar Cristo desta forma? Acredito que sim. E espero que sim. Porque vocês reconhecem a Ele todos os domingos, Ele é falado para vocês, todos os domingos Ele se revela a vocês por meio da palavra dEle. E não deveria ser somente todos os domingos. Deveria ser na casa de vocês também, na leitura bíblica, na oração, no devocional, no culto no lar. Isso deve ser ensinado a todo momento. A todo instante Ele deve ser ensinado. Não é somente abrir a boca e falar que você é remido, que Cristo te proporcionou a redenção. Não é somente isso. Gastar 20, 30 minutos falando de Cristo ali, sem trazer uma profundidade do texto. Ou trazer a profundidade de Cristo para as pessoas. Mostrar quem realmente Ele é. Ele não é somente aquele que morreu na cruz. Ele é aquele que também ressuscitou. Ele é aquele que está sentado à direita de Deus. Ele é aquele que fez cada um de nós novas criaturas. Ele é aquele que tem nos transformado todas as manhãs ao derramar da sua misericórdia sobre nós. Por isso, busquem o verdadeiro conhecimento que transforma, mas para isso é preciso conhecer o Filho, pois o Filho revela o conhecimento de Deus, a vontade de Deus. Continuando a exposição do texto, a segunda resposta para a pergunta o que devemos saber sobre Cristo para conhecê-lo verdadeiramente é: devemos saber que Jesus Cristo é supremo. Mas sério, tudo isso que você já está falando eu já sei. Ok. O que é supremo? Ou melhor, por que Cristo é supremo? Porque Ele é o Filho de Deus. Ok. Ele é o Filho de Deus. Mas Ele veio somente para ser supremo porque Ele é Filho de Deus ou Ele teve algo a mais para fazer? Isso aí você tem que perguntar para o pastor da minha igreja, porque eu não vou saber te responder, irmão. Mas veja o que o apóstolo Paulo fala dos versículos 15 ao versículo 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A partir do versículo 15 ao 17, o apóstolo Paulo ele passa a tratar da supremacia de Jesus Cristo. Ele passa a tratar do alto nível que Cristo se encontra. Para isso, ele usa a afirmação dizendo, ele é. E falar dele é, ele está afirmando quem Cristo é. Ele está relacionando esse ele é com a imagem de Deus. Então, ele é o próprio Deus. E para que fique entendido, ele logo a seguir ele usa a expressão imagem do Deus invisível, tratando da visibilidade de Deus por meio dele mesmo. Ou seja, muitos dizem, ninguém viu a Deus. Isso é para os ateus. Ninguém viu a Deus. Como que eu vou acreditar em Deus se ninguém viu Deus? Ok. Mas lá em João capítulo 1, versículo 1, fala que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, Deus se fez conhecido por meio do Filho. Mas você pode falar, mas Célio, hoje eu vivo no século 21, há 2026 anos depois de Cristo, eu não conhecia Cristo.
Basta você olhar para as Escrituras. Basta você ler as Escrituras. Cristo vai se revelar para você. No tempo antes das Escrituras serem escritas, eles conheceram a Cristo por meio dos profetas. Hoje nós conheceram a Deus por meio dos profetas. Mas sabiam que Cristo viria também por meio dos profetas. E hoje nós conhecemos a Deus por meio da palavra de Deus, que é o próprio Cristo que revela para nós. Então, Cristo, ele é a visibilidade de Deus, ou seja, Jesus Cristo é a revelação do Deus vivo, e assim, Deus que era invisível para os homens, passou a ser visível para nós. Deus é magnífico em tudo que ele faz. Veja, o conhecimento que transforma nos mostra que Deus, ele se tornou visível por meio do teu Filho Jesus Cristo para aproximar nós, os pecadores, para ele. Para fazer de nós, pecadores, que vivíamos perdidos, desorientados nas trevas, para fazer de nós moradores, habitantes do reino da luz. Esse é o Cristo que nós devemos conhecer, esse é o Cristo que nós devemos apresentar para as pessoas. Não apresentar Cristo como o centro da prosperidade, porque Cristo não é o centro da prosperidade aqui no mundo. Cristo, ele é o centro da nossa vida, ele é a base, ele é o fundamento da nossa vida, para nos levar para perto de Deus, e assim nós obtermos a salvação. Esse é o foco. Obter salvação da alma. Logo a seguir, ele usa outra expressão que é primogênito de toda a criação. E esta expressão é a expressão muito usada pelas seitas religiosas. As que não gostam da palavra de Deus, ou as que menosprezam Cristo falando que ele é simplesmente um profeta. Por que eu digo isso? Porque para as seitas religiosas essa expressão serve de argumento para dizer que Cristo não é o Messias, e sim a primeira criatura de Deus, ou seja, o primeiro ato que Deus fez ao criar o mundo foi Cristo. É isso que as seitas religiosas falam, querendo dizer que Cristo não é divino. Ou seja, para as seitas religiosas, Cristo faz parte da criação de Deus. Eles não entendem que Cristo estava presente na criação. Para eles, Cristo faz parte da criação. Mas na Bíblia, essa expressão significa posição, significa herança, significa autoridade. E por que eu digo isso? Porque lá no Salmo 89, versículo 27, quando trata sobre essa expressão, está falando que está tratando do estado de superioridade e de herança real. Se você quiser navegar pela Bíblia, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, esta mesma expressão está tratando do privilégio da aliança, ou seja, o privilégio de fazer parte do povo de Deus. E mais um pouquinho para deixar mais recente, em Romanos 8, versículo 29, essa posição está tratando da posição de honra e liderança sobre os salvos. Ou seja, Cristo é o rei que lidera os salvos. Cristo é o rei que nos faz ter o privilégio de fazer parte da aliança. Tudo que nós somos é por meio de Cristo. Continuando o texto, ele usa outra expressão. Nele foram criadas todas as coisas. Essa expressão, ela afirma que Jesus Cristo é o fundamento da criação e tudo que existe tem ou teve, ou melhor, teve origem em Cristo. Tudo que existe teve origem em Cristo. Como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que diz que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, e que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou melhor, não existiria. Então, se você consegue olhar para a sua esposa ao seu lado, consegue abraçá-la, acariciar o rosto dela, se você pode olhar para o seu filho e abraçá-lo, acariciar o rosto dele, falar o quanto que o ama,
é porque Cristo permitiu que você tivesse ele. Ele foi originado em Cristo, ele foi criado por meio de Cristo. E esse amor que você sente por ele, você só sente porque é por meio de Cristo. Ou seja, Cristo é a centralidade de tudo. Ele é o fundamento de tudo. Esse é o Cristo que nós devemos conhecer. Não é o Cristo que nós conhecemos de ouvir falar, mas é o Cristo que nós conhecemos de nos relacionar, conviver com Ele, sentir o poder dEle, enxergar o cuidado dEle sobre nossas vidas. Esse é o Cristo que nós devemos conhecer. A próxima expressão que ele usa é por meio dele, para ele. Essa expressão se refere a Cristo da seguinte forma: Jesus Cristo, ele é a causa instrumental, isto é, a razão das coisas existirem, e ele é também a causa final de toda a criação. Ou seja, tudo que foi criado é para ele. O mundo não foi criado para mim e para você, não foi criado para nós. Os nossos filhos são dados a nós não para ser nossos, mas para criarmos, instruí-los, mostrar o alvo para eles, para que eles sigam em direção a esse alvo que é Cristo Jesus. A minha esposa não é minha, porque quando nós partimos dessa para melhor, ou seja, o reino de Deus, nós não estaremos lá como marido e mulher, nós estaremos lá como irmãos. Ela pertence a Deus. Vocês pertencem a Deus. Tudo que vocês são é para Cristo. Então, quando você fala, não, o corpo é meu, eu faço o que eu bem entendo, errado. O seu corpo não é seu, o seu corpo é de Cristo. Porque o seu corpo foi criação para Ele. Foi criado por meio dEle, para que você volte para Ele. Nada foi feito pensado no homem, para que o homem se coloque no topo e se ache a centralidade. Não. Tudo foi feito por Cristo, por isso que ele é a centralidade. O apóstolo Paulo, ele já havia citado essas mesmas palavras lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, apresentando Cristo como Senhor a quem tudo se dirige. Ele é o Senhor, então tudo volta para Ele. Até nós devemos estar com a nossa face voltada para Cristo e não para o nosso coração, não para o nosso ego. Porque se nós olharmos para o nosso ego, nós iremos cair constantemente. E por fim, a expressão nele tudo subsiste traz a ideia de manter unido, isto é, sustenta todas as coisas continuamente, como nós podemos ver na carta de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, quando ele diz, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ensinando aos crentes de Colossos e também a nós em nossos dias, ele está ensinando que essas 4 expressões juntas revelam que Jesus Cristo não está à parte da criação. Pelo contrário, ele é o fundamento da criação e que conhecer a ele verdadeiramente é reconhecer que nada existe, nada subsiste ou nada tem propósito se estiver fora dele. Tudo tem que estar em Cristo. Sabe por quê? Porque ele é supremo sobre toda a criação. Supremo está dizendo que ele está acima, muito acima, há anos-luz acima de toda a criação. Por mais que quando ele veio ao mundo, ele se despojou de toda a sua glória, como fala lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, por mais que fale que ele se despojou de toda a sua criação, habitou entre nós, ao ressuscitar dentre os mortos e subir aos céus, ele está muito acima de toda a criação. Quando ele desceu entre os homens, ele já estava acima da criação, porque ele veio com uma missão, ser perfeito, para servir de exemplo para nós. Então, por que menosprezar Cristo de uma forma onde falar que ele é simplesmente um Salvador? Aí alguns podem até falar, mas sério, a Bíblia fala que ele é um Salvador, então você está pregando errado. Ok, a Bíblia fala que ele é um Salvador. Mas nós devemos explicar o que é ser um Salvador. Nós devemos falar o que é ser um Redentor. Nós devemos falar sobre o que é ser reconciliado com Deus. E com isso eu mostro que eu não estou pregando errado.
eu mostro que Cristo é o centro de tudo. Cristo é o alvo de tudo. Ele é o fundamento e o alicerce da nossa vida, da vida de vocês. Prosseguindo a exposição do texto, a terceira resposta para a pergunta, o que devemos saber sobre Cristo para conhecê-lo verdadeiramente, é que nós devemos saber que Jesus Cristo é superior sobre todas as coisas. Você pode falar, mas Célio, você acabou de falar sobre isso. Não. Eu tratei sobre a supremacia. Superioridade é outra coisa. Acompanhe comigo a leitura do versículo que diz, no versículo 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. E aqui a primeira evidência que nos ensina que Jesus Cristo é superior a todas as coisas é a expressão, ele é o cabeça do corpo. E aqui eu vou mostrar a diferença entre supremacia e superior. Por que eu digo isso? Porque essa expressão, cabeça do corpo, ela traz duas ideias. Autoridade e governo e fonte de vida. Autoridade e governo e fonte de vida. Então veja, assim como a cabeça controla os membros do corpo humano, Cristo, como cabeça, governa e comanda a sua igreja. Não se trata de uma autoridade externa e distante. Ou seja, Cristo, não é porque a Bíblia fala que ele é o cabeça e nós iremos imaginar que Cristo deve estar em cima de um pescoço, próximo de tudo. Não. Aí muitos vão falar assim, então Cristo está distante. Também não. Porque Cristo, por ele ser o cabeça, ele está presente em nossas vidas. Quem que habita no coração de vocês? O Espírito Santo. Então ele continua nos guiando. Ele continua sendo o centro. Em nenhum momento ele deixou de ser. Não se trata de uma autoridade externa e distante, mas presente e conectada à vida do povo da igreja. Cristo fala conosco todos os domingos por meio da sua palavra. E essa afirmação o apóstolo Paulo fala traz lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, em que ele diz, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Cristo está sobre nós, nos conduzindo, nos controlando, nos dominando, nos ensinando. É isso que Cristo está fazendo. Veja, na carta de Efésios, nesse capítulo, ele usa a mesma expressão, o cabeça, ensinando que a autoridade de Cristo faz com que todas as coisas se curvem diante dele. Ou seja, nós devemos nos curvar diante de Deus, diante de Cristo. E não apenas controla, mas ele domina todas as coisas. Ele não está simplesmente, aqui eu vou fazer uma analogia, mas para os críticos de plantão, não estou querendo dizer que Cristo é dessa forma, tá? Mas o que eu quero dizer é que ele não simplesmente controla, ele domina. Por quê? Não é somente sentar no volante, atrás, no banco, né? Atrás do volante do carro, e sair trocando as marchas, com todo cuidado, com toda atenção, com medo de esbarrar em alguém. Esses são os que dirigem. Agora, os que pilotam são os que sentam atrás do volante, faz manobra, faz loucuras com o carro e não acerta ninguém. Ele não perde o controle do carro porque ele está atento, mas não estou falando isso no meio da avenida, antes que fale. Não é no meio da avenida, estou falando no local específico. Ele não perde o controle do carro. Cristo não perde o controle da sua igreja. Cristo tem o controle nas mãos. Então, se nós vemos coisas ruins acontecendo, não pense que Cristo perdeu o controle, porque ele tem o controle de tudo. Só que muitas coisas ele permite para que nós venhamos aprender com elas. Então veja que nada está perdido, nada está descontrolado. Pode estar descontrolado se estiver na mão dos homens, mas na mão de Cristo, nada está descontrolado. Ou seja, Cristo não só controla, ele domina todas as coisas. Por isso que tudo se submete à vontade dele. Ou seja, nós devemos nos submeter à vontade de Deus, meus irmãos. Se em algum momento nós somos exortados e não nos submetemos à exortação, somos rebeldes.
Claro, se a exortação estiver sendo bíblica. Se for uma crítica destrutiva, não devemos nos curvar. Mas quando vem de Deus, nada é destrutivo. Quando vem de Deus em favor do seu povo, é algo bom. Então, por isso, devemos nos submeter a Ele, à vontade dEle. Já na ideia de fonte de vida, que é expressa pela imagem a cabeça, eu vejo que o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão de propósito. E por que ele usa de propósito? Porque no mundo antigo, a cabeça era vista como o centro nervoso e vital do corpo. Não é igual nos dias de hoje que os cientistas já falam que a cabeça tem o cérebro, e nós temos os músculos, tem uma espinha dorsal, e dali surge todo o sistema nervoso para que venha controlar nós. No mundo antigo, a cabeça era o centro de tudo. Não tinha nada dividido. Era no centro, o centro de tudo era a cabeça. Então, ele ensina, por meio dessa expressão, que Cristo é a fonte da vida espiritual da igreja. Pois, sem Ele, a igreja não sobrevive. Sem Ele, a igreja não tem direção. Sem Ele, a igreja não tem propósito. Sem Ele, a igreja é seca. A igreja não produz fruto. A igreja não cresce. Quando a igreja está focada em si, no seu ego e no seu coração, aonde criam murmurinhos e todo que é um contestamento, criam grupos de resistência, isso está mostrando que a igreja está pecando, porque o ego está tomando conta das pessoas. O ego está tomando conta das pessoas e elas estão se colocando como a cabeça da igreja. Por isso que nossa igreja presbiteriana tem a liderança colegiada, porque não é um só que comanda, é um grupo de presbíteros que foram eleitos, escolhidos pelo próprio Deus. Por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus Cristo, ele afirma lá em João 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Cristo é o cabeça. Ele é quem sustenta toda a nossa estrutura. Ele é a videira. Nós somos os ramos e nos submetemos a Ele e que precisamos produzir frutos. E os frutos que eu estou falando aqui não é sair por aí fazendo revelação, falando em dom de línguas, falando em dom de cura. Não, eu estou falando que devemos produzir frutos que são as obras que o próprio Cristo já preparou de antemão em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pregue o Evangelho. Ensine o Evangelho. Ore uns pelos outros. Cuide um dos outros. Chore com os que choram. Alegre-se com os que se alegram. Cuidem daqueles que sofrem. As mais novas busquem orientações com as mais velhas. Os mais novos busquem orientação com os mais velhos. Os mais velhos orientem biblicamente, não pelo achismo, mas biblicamente. Essas são as obras, esses são os frutos que nós devemos produzir como ramos da videira de Cristo. Ou seja, a vida da igreja depende exclusivamente de Deus, de Cristo. Por isso que Ele é superior a todas as coisas, porque tudo depende dEle. Nós dependemos dEle. A seguir, o apóstolo Paulo usa as expressões, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, com o objetivo de ensinar que Jesus Cristo é o fundamento da nova criação. Eu digo nova criação, mas é porque após a morte e a ressurreição de Cristo, é como se iniciasse um novo ciclo. Porque tudo está sendo restaurado por Ele. Por isso que Cristo é um restaurador. Não é somente o Redentor. Cristo é o restaurador. Então, ele é o fundamento da nova criação. E por que eu digo isso? Veja, a expressão ele é o princípio, está tratando do início, isto é, Jesus Cristo é o início de uma nova vida. Aqueles que conhecem o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que transforma, ou seja, conhece a plena vontade de Deus, são as pessoas que são transformadas, regeneradas. Então, com isso, elas têm um novo início de vida. Obter uma nova vida, a vida em Cristo. Não é mais uma vida de pecador condenado, mas é uma vida de pessoa restaurada e transformada.
e que está fundamentada, esta nova vida está fundamentada na expressão primogênito dentre os mortos. Sabe por quê? Pergunto a vocês. Vocês conhecem alguém que ressuscitou dentre os mortos e que está vivo até hoje? Se tiver, me apresente. Eu vou marcar um café com ele para ele me falar como que é a vida lá do outro lado. Não, não existe. Porque Cristo é o primeiro e o único a ressuscitar dentre os mortos e permanecer vivo. Ou seja, Jesus Cristo é o primeiro a receber a nova vida, a qual é dada aos homens por meio dele. E que é o nosso Redentor. Aqui sim, agora nós estamos falando de Redentor. Ele é o nosso Redentor. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus, por meio de Jesus Cristo, revelou a vida celestial ao transformar Jesus Cristo, que era um homem mortal. Não temos como negar isso, porque ele veio em forma humana à terra. Ele morreu, porém, ele ressuscitou e se tornou imortal. Então, todos nós, na segunda vinda de Cristo, nos tornaremos imortais. Não iremos ficar mortos na eternidade. Nós temos a vida eterna. Algo que muitos aí fora não têm e não terão. Porque não foram escolhidos por Deus. Não fazem parte do plano de eleição de Deus. Não entrarão no reino dele. Não gozarão de paz e alegria por toda a eternidade. Vocês têm esse privilégio. Vocês receberam esse privilégio. Veja, Cristo era um ser humano. Ele morreu e ressuscitou, se tornou imortal. E assim, dando a nós, os transformados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus, a vida eterna. Isto é, a imortalidade, que é a vida celestial. Como nós podemos ver lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 25 e 26, em que ele diz: em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, se Deus concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, nós que morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele, também teremos a vida e a vida eterna. Seremos imortais. Ou seja, a vida eterna que temos nos é dada por meio de Jesus Cristo, porque o próprio Deus deu a vida a Ele primeiro. Por isso Ele é o primogênito dentre os mortos. Não existe nenhum outro. Somente Ele. A próxima expressão é ter a primazia em todas as coisas. Essa expressão enfatiza que Jesus Cristo deve ocupar o primeiro lugar em tudo, em todas as nossas vidas, que somos a criação restaurada e transformada por Ele. Em outras palavras, Jesus Cristo é superior porque ressuscitou dentre os mortos, cumprindo aquilo que Deus o designou, recebendo o poder segundo o Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos. Como está registrado lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, que diz: recebendo a vida eterna e assim transferindo aos transformados o padrão de vida que ele recebeu do Pai, do próprio Pai. Então veja, o apóstolo Paulo ensina que Jesus é a cabeça da igreja, governando-a com autoridade e sustentando-a, sendo a fonte de vida espiritual, pois ele é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja não está no nosso ego. O fundamento da igreja não está no nosso achismo. O fundamento da igreja não está nos lobos que adentram dentro da igreja e têm contaminado e destruído a igreja com falsos ensinos, com calúnias, com maledicências, com falso testemunho. Não. Não é eles o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Pois é somente por meio dele que nós somos governados e recebemos uma nova vida e a esperança da ressurreição. Na verdade, na ressurreição. Caminhando para o final da exposição, a quarta e última resposta à pergunta, o que devemos saber,
sobre Cristo para conhecê-lo verdadeiramente devemos saber que Jesus Cristo é o reconciliador entre Deus e a sua criação. Ele é o reconciliador entre Deus e a sua criação. Veja, os versículos 19 e 20 diz: porque Deus achou por bem que nele se residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nesses últimos 2 versículos, o apóstolo Paulo está combatendo as heresias que os falsos mestres estavam ensinando ou espalhando entre o povo. Então ele estava ensinando que, ao descrever a totalidade dos poderes divinos, está somente em Cristo. Ele ensina que a totalidade dos poderes divinos está somente em Cristo. Porque os falsos mestres, ou os lobos, estavam ensinando que a totalidade poderia ser dividida. Segundo eles, os poderes mediariam Deus ao homem, sem Cristo. Então, se você quisesse se aproximar de Deus, ter contato com Deus, você deveria adquirir os poderes de Deus, mas não. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que nele reside, mostrando que tudo o que está relacionado à obra de Deus está concentrada na pessoa de Jesus Cristo, em quem habita toda a plenitude de Deus, e que ela não é dividida em outras coisas ou em outros seres, como era ensinado pelos falsos mestres. Em nossos dias, muitos falsos mestres ou os lobos ensinam que você deve se prender a imagens de barro, ou seja, aos santos. Ou que você tem que carregar um potinho de sal, porque se você sentir a presença do demônio, a presença do mal, você coloca aquele salzinho na entrada da porta ou nas quinas da janela. Ou que você deve comprar uma luz que foi ungida e quando você acender ela dentro de casa, a luz do Espírito Santo vai encher todos os cantos da sua casa. Não! O poder de Deus não está nesses instrumentos. O poder de Deus está em Cristo. O apóstolo Paulo, ele é muito inteligente, sabe por quê? Ele usa a mesma palavra, a mesma fala dos falsos mestres para combater e ensinar aos crentes de Colosso que a plenitude completa se encontra em um só lugar, em Jesus Cristo. E por isso ela não está dividida em seres espirituais ou objetos, como eu acabei de falar, objetos criados por seres humanos. Não. Essa mesma fala o apóstolo Paulo vai usar lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, dizendo: porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Ou seja, o apóstolo Paulo ensina que não há necessidade de buscar complementos espirituais em outros mediadores. Não existem outros mediadores do poder de Deus. Como imagens de barro ou palavras positivas. O que nós mais vemos hoje são os pastores coaches, né? Coloca a mensagenzinha lá para você nas 7 horas da manhã, para você ouvir, e aquilo ali vai mudar o seu dia. Porque você ouviu a palavra positiva. Ou, melhor, não fale palavras ruins, porque isso vai trazer coisa ruim para você. Então fale palavras boas, coisas positivas. Porque se você falar as coisas positivas, essas coisas boas vão acontecer. Mero engano. Se tiver que acontecer o que é mal para nós, irá acontecer porque é a vontade de Deus e é por meio de Cristo. Se tiver que acontecer algo bom para nós, vai acontecer porque é a vontade de Deus e é por meio de Cristo. Para nós, o que é bom é que nós adquirimos a salvação e é por meio de Cristo. Para os ímpios, aqueles que não querem se curvar diante de Deus, vai acontecer algo ruim, que é a condenação por meio de Cristo. Veja, Cristo é o centro de tudo. Não há como nós falarmos que Ele não está na centralidade das nossas vidas. Tudo o que os crentes precisam se encontra em Jesus Cristo. Tudo o que vocês precisam se encontra em Jesus Cristo. Você quer atenção? Busque em Cristo. Você quer discernimento espiritual? Busque em Cristo. Você quer uma vida próspera, mas eu não estou dizendo de riquezas na sua conta, mas próspera espiritualmente, tendo um bom relacionamento com a sua família? Busque em Cristo. Você quer conhecer mais a Deus? Busque a Cristo.
Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Busque conhecer a Cristo. Tudo está em Cristo. Logo a seguir ele usa a expressão feito a paz pelo sangue da sua cruz. E ele usa essa expressão com o objetivo de mostrar aos crentes de Colossos que Jesus Cristo estabeleceu paz entre Deus e o ser humano. Sabe por quê? Porque o ser humano era inimigo de Deus por andar longe dele, por andar distante dele. Isso Jesus fez por meio do seu sangue, o qual ele derramou em favor dos escolhidos de Deus, colocando fim nessa inimizade. O apóstolo Paulo está ensinando aos crentes de Colossos que a reconciliação não ocorreu da forma que os falsos mestres estavam ensinando, pois a reconciliação foi realizada através de um sacrifício sangrento na cruz. Um sacrifício que causou sofrimento. Como nós podemos ver o apóstolo Paulo também ensinando lá na carta de Efésios capítulo 2, versículos 13 e 16, em que ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, por a plenitude de Deus habitar exclusivamente em Jesus Cristo, somente Cristo pode aproximar os pecadores de Deus. Por isso, preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Ao fazer este ato na cruz, Cristo uniu dois povos, transformando eles em um só povo. E esses dois povos são os judeus e os gentios. E assim todos recebem perdão pelos pecados cometidos. Cristo, além dele ser superior e redentor, ele é o nosso reconciliador com Deus e ainda une dois povos para poder se relacionar com Deus. Este é o Cristo que nós devemos conhecer. Este é o Cristo que nós devemos buscar. Por isso, logo a seguir, o apóstolo Paulo diz: por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Porque somente por meio do portador de toda a plenitude de Deus que poderia ocorrer a reconciliação de forma completa e definitiva. Deus não fez isso aos pouquinhos. Cristo não foi morrendo aos poucos para cada dia ele vir salvando um ou reconciliar um com Deus. Ele fez uma vez por todas. Ele reconciliou todos que são de Cristo, todos que são de Deus, de uma só vez, entregando-se na cruz. Não de forma parcial ou provisória. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o agente exclusivo da reconciliação, assim como ele também foi agente na criação, assim como ele é o agente na restauração, assim como ele é o agente na transformação. Como nós podemos ver nas palavras do próprio Jesus Cristo, na carta de 2 Coríntios 5, 18 e 19, que diz: ora, tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Em outras palavras, meus irmãos, o apóstolo Paulo está ensinando aos crentes de Colosso e também a nós que Deus reconcilia por meio de Jesus Cristo, não diretamente sem mediador. Então, se aqueles que clamam, que pedem para intercessão ou pedem para que Maria rogue por eles, não tem um mediador. Maria era uma pecadora como nós. E a imagem dela que existe hoje é uma imagem de barro criada pela mão dos homens. Ela não tem poder para nos levar até Deus. O único que tem poder para nos levar até Deus, interceder por nós, nos reconciliar, ser um mediador, é o próprio Cristo. Por isso precisamos de Jesus Cristo, que é o nosso reconciliador, pois nele habita toda a plenitude, ou seja, a vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Conheça primeiro o Filho. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Busque conhecer o Filho.
Esse Jesus Cristo que nós acabamos de falar é o Cristo que nós devemos conhecer. Caminhando para o final, eu trago algumas aplicações para os irmãos. Jesus Cristo é o nosso Redentor, como nós vimos. Então, por Ele ser o nosso Redentor, não se contente em somente obter informações sobre a redenção. Pelo contrário, examine constantemente as Escrituras, isto é, diariamente, para conhecer o Redentor que a palavra revela. Não busque libertação em filosofias humanas, práticas espirituais, alternativas ou em mensagens de autoajuda. Pois a única fonte de verdadeira libertação do domínio das trevas está somente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é supremo, é o ser supremo. Então, por isso, não permita que nada substitua o lugar supremo de Jesus Cristo em sua vida. Não permita que ideologias, riquezas, relacionamentos ou a sua própria vontade domine o seu ser. Não substitua Cristo, pelo contrário, volte-se às Escrituras para reconhecer dia após dia que tudo o que existe foi criado por Ele e para Ele, inclusive você. Inclusive você foi criado para Ele. Por isso, examine as Escrituras, porque elas testificam de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Redentor e o Reconciliador, que fez tudo isso por meio do sangue dele. Jesus Cristo é superior a todas as coisas. Então, não busque direção, propósito, ou até mesmo a vida eterna em nenhuma outra fonte além de Cristo, porque somente em Cristo você vai encontrar. Permaneça ligado a Cristo, como um ramo permanece na videira, como nós vemos no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Permaneça ligado para não sermos uma igreja seca, sem frutos e sem direção, perdidas. Pois Cristo é cabeça da igreja, Ele é quem nos guia e é a quem nós devemos ser submissos. Jesus Cristo é o reconciliador. Não procure paz com Deus por meio de rituais, por meio de méritos próprios ou mediadores humanos, mas busque em Jesus Cristo, o qual reconcilia, ou melhor, já te reconciliou. E essa reconciliação já foi plenamente realizada de uma vez por todas pelo sangue de Cristo, como nós podemos ver na carta de Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Por fim, busque conhecer a Jesus Cristo verdadeiramente. Mas isso deve ser feito por meio da fé. Então, se você quer conhecer a vontade de Deus e precisa conhecer a Cristo, faça isso por meio da fé. E se você ainda não tem fé, busque ela ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Porque lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem de ouvir a palavra e a palavra de Deus. Então, examine as Escrituras. Busque conhecer a Cristo, que é o fundamento da sua vida. Oremos.